A paz do Senhor, Brasil! A paz do Senhor, você que está me assistindo nesse momento. Eu quero compartilhar um momento da palavra de Deus ao seu coração, que se encontra em Lucas, capítulo 22, e o versículo 66 a seguir. Eu vou ler alguns versículos para você entender a aplicação da pregação que eu vou pregar hoje nesse versículo. Versículo 66 a seguir diz assim: E logo que foi dia, ajuntaram os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, que quer dizer a reunião, e perguntaram, dizendo: És tu o Cristo? Dize-lhe. E disse-lhe: Se vós disser, não crereis. E também, se vós perguntar, não me respondereis, e nem me soltareis. Lucas 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertedor a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei. Versículo 13. Então, convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhe: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Porém, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que acusa acho neste homem. Versículo 21. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Versículo 23. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobrava. Versículo 24. Então Pilatos julgou que devia fazer o que lhe pedia. Você está vendo? Aqui é o momento que os anciãos, ó só, os anciãos, preste atenção, os anciãos, os principais dos sacerdotes, que quer dizer as principais lideranças do templo, e os escribas, pegaram Jesus e levaram ao sinédrio e formaram a reunião. E na reunião perguntaram para Jesus dizendo: Se você é o Cristo, diga logo para nós. Aí Jesus respondeu e disse: Se eu disser, vocês não vão crer em mim. E se eu fazer uma pergunta para vocês, vocês não vão me responder e nem vão me soltar. Jesus está dizendo: porque eu sei quem é vocês. Vocês são falsos. Jesus está dizendo: eu sei quem é vocês. Vocês estão contra mim. Porque vocês não querem abrir mão da posição de vocês e do cargo de vocês. Por isso que Jesus disse: se eu disser que eu sou o Cristo, vocês não vão crer. Se eu fazer uma pergunta para vocês, vocês não vão me responder e nem vão me soltar. Você está vendo? Jesus sabe de tudo. Ninguém engana Jesus, ninguém. Aí Lucas 23 diz que eles, os anciãos, os principais dos sacerdotes, olha só, as principais lideranças da casa de Deus, e os escribas, pegaram Jesus e levaram a Pôncio Pilato. Quando chegaram até Pôncio Pilato, começaram a acusar Jesus na frente de Pôncio Pilato e a dizer: achamos este homem pervertendo o povo. Olha o que os anciãos e os principais do sacerdote disseram para Pilato: que Jesus estava pervertendo o povo, proibindo o povo de dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei. Olha a acusação que os anciãos
e os principais dos sacerdotes e os escribas acusaram Jesus na frente de Pôncio Pilato. Acusaram dizendo que Jesus estava pervertendo o povo, dizendo que Jesus estava proibindo dar o tributo a César, sabendo que Jesus nunca disse isso. Muito pelo contrário, Jesus dizia: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a acusação que os anciãos e os sacerdotes estavam acusando Jesus não era verdadeira, era uma acusação falsa. E eles ainda acusavam Jesus dizendo para Pilato, e ele diz que ele é um Cristo, que ele é Cristo, o rei. Os anciãos, os principais dos sacerdotes, colocaram Pilato contra Jesus. Olha só o falso. O falso é assim. O falso coloca as pessoas contra o verdadeiro. Já prestou atenção? Preste atenção no falso. O falso, ele forma um grupo, ele forma panelinha, e ali ele coloca aquela panelinha, aquele grupo, contra o verdadeiro. Foi o que os anciãos e os principais dos sacerdotes fizeram. Colocaram Pilatos contra Jesus. Colocaram também o povo que estava do lado deles contra Jesus. Aí o versículo 31, Lucas 23. E o versículo 13, Lucas 23, versículo 13. Diz que Pilato convocou os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo. E disse para eles: haveis me apresentado este homem. Pilato está dizendo: vocês me apresentaram este homem, como pervertedor do povo. Aí Pilato disse para eles: mas eu examinei este homem na presença de vocês e não achei nenhuma culpa de morte da qual vocês estão acusando ele. Ou seja, Pilato está dizendo: eu estou percebendo que vocês estão mentindo. A acusação de vocês contra Jesus, essa acusação de vocês é falsa. Pilato percebeu que aquela acusação era falsa contra Jesus. Pilato percebeu que os anciãos, os principais dos sacerdotes e os escribas estavam com inveja de Jesus. E a própria Bíblia diz que Pilato percebeu que eles estavam com inveja de Jesus. Você está vendo? Que tipo de raça de gente, que tipo de gente que tem na terra? Aí o versículo 21 diz: mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica, crucifica-o. Porque Pilato tinha dito: eu vou mandar castigar e vou mandar soltar. Aí os anciãos e os principais dos sacerdotes incitavam o povo para que o povo gritasse: crucifica, crucifica. Aí o versículo 23 diz: mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, e os dos principais dos sacerdotes redobrava. Veja, os anciãos, os principais dos sacerdotes pediram para que o povo gritasse, para pressionar Pôncio Pilato. Pediram para gritar: crucifica, crucifica. Aí o povo começou a gritar, por ordem dos anciãos e dos sacerdotes. Começaram a gritar: crucifica, crucifica. Aí o versículo 23 diz que o grito do povo e o grito dos sacerdotes, até os sacerdotes gritaram também, pressionando Pôncio Pilato para crucificar Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo? O grupo dos falsos, o grupo das panelinhas, colocaram Pilato contra Jesus. E colocaram também o povo
contra Jesus. Essa é a função dos falsos. Essa é a função dos grupos. Não tem por aí na terra, não tem? Tem que... Eu vi muito isso aí. Por onde eu passei, eu vi muito isso aí. Tem um grupo que forma uma panelinha para colocar as pessoas contra o verdadeiro. Para colocar as pessoas contra os profetas de Deus. Eu vi muito isso por aí. Eu acredito que você também já viu muito isso por aí. Você que está me assistindo, você já viu muito isso por aí. Já, eu acredito nisso. Porque eu já vi isso aí. Você está entendendo? Eu já vi isso aí. Grupos, panelinhas se levantando contra os verdadeiros. Aí, os anciãos e os sacerdotes incitavam o povo, davam ordem para o povo. Grita, grita, grita para crucificar. Aí o povo gritava. O sacerdote achou pouco e também gritou também para crucificar Jesus. Aí o versículo 24 diz: então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Pilatos foi pressionado de uma tal maneira pelo povo, pelos anciãos e pelos sacerdotes, que decidiu entregar Jesus à vontade deles. Aí foi aonde crucificaram Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo? Como que é? Como que está esse mundo? Como que é os seres humanos? Não todos, mas uma parte deles. Agora imagina. Esse povo que obedeceram às ordens dos anciãos e dos sacerdotes. Esse povo, se não se arrependeram, se não mudaram, se não pediram perdão para Deus, aonde que estão hoje? Estão lá embaixo. Estão lá embaixo queimando. Agora imagina, esses anciãos e os sacerdotes, se não mudaram, não pediram perdão para Deus, aonde que estão eles? Estão lá embaixo. Estão lá embaixo queimando. Agora imagina, esse povo que obedeceram a ordem dos anciãos e dos sacerdotes e se levantaram contra Jesus, estão lá embaixo queimando. Imagina esse povo lá embaixo, olhando para frente e vendo esses anciãos e esses sacerdotes também lá embaixo queimando. Imagina só o povo dizendo: sacerdotes, por que nós está aqui embaixo queimando? A gente obedeceu a ordem de vocês, e por que nós está aqui embaixo? Imagina agora esses sacerdotes e os anciãos lá embaixo queimando, respondendo: oh, meus filhos, foi porque vocês obedeceram a minha ordem. Aí imagina o povo dizendo: mas você não era liderança, a gente obedeceu a liderança. Imagina agora esses anciãos e o sacerdote lá embaixo gritando e dizendo: meus filhos, mas é porque a gente deu a ordem para vocês fora das escrituras. Fora da Bíblia Sagrada, nós deu ordem fora da Bíblia, uma ordem humana. Por isso, vocês estão aqui embaixo queimando junto com a gente. Mas sacerdote, mas vocês não eram liderança, vocês não conhecem as escrituras, por que vocês passaram para nós uma ordem fora das escrituras sagradas? Fora da palavra de Deus? Imagina agora os anciãos e sacerdotes lá embaixo dizendo: é porque a gente ficou com inveja de Jesus. É porque a gente que pensou que Jesus ia tomar a nossa posição, ia tomar o nosso cargo. Aí a gente ficou com inveja dele e se levantamos contra ele e colocamos Pilatos contra ele e colocamos vocês também contra ele. Por isso nós estamos aqui embaixo queimando. Você está entendendo? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Esse povo que obedeceu a ordem dos sacerdotes e dos principais dos sacerdotes, esse povo que obedeceu a ordem dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, se não mudaram, se não se arrependeram, estão lá embaixo queimando. Os anciãos e os sacerdotes, se não mudaram, se não se arrependeram, também estão lá embaixo queimando. Aí, você que está me assistindo agora, pode dizer assim: mas pregador, a Bíblia não diz que é para obedecer a liderança?
as ovelhas obedeceram os pastores? Sim, a Bíblia diz, mas tem um porém. Esse porém, tem muitos que não sabem, né? Muitos de vocês não sabem desse porém. A Bíblia diz que é para as ovelhas obedecer o pastor, obedecer a liderança, mas tem um porém. E muitos não sabem desse porém, né? Por que não sabe? Porque não está examinando a Bíblia. Examine a Bíblia. Examine as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, e você vai saber desse porém. Qual é esse porém, pregador? Você vai saber agora. Lembra quando o sacerdote, o principais do sacerdote, disse para Pedro e João para não pregar o Evangelho, a palavra de Jesus, ali na frente do templo, ali na praça? Se pregasse, ia ser chicoteado. O que foi que Pedro e João disse? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Sabe por quê? Pedro e João respondeu assim: olha só, para o principais do sacerdote, o principal liderança do templo, deu a ordem para Pedro e João. Mas Pedro e João não obedeceu a ordem deles. E respondeu com ousadia e autoridade. E disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Sabe por quê? Pedro e João respondeu assim? Porque Pedro e João estavam na Bíblia. Pedro e João estavam examinando a Bíblia. Pedro e João estavam examinando as Escrituras Sagradas. Pedro e João estavam ligados na Bíblia e no dono da Bíblia, Jesus Cristo. Você está entendendo? Agora imagina. Quando os principais dos anciãos pegaram em objeto no templo para atirar em Estevão. Pegaram em objeto, olha só, os principais dos sacerdotes no templo pegaram em objeto para atirar em Estevão, um homem verdadeiro de Deus. E expulsaram Estevão do templo. Só porque Estevão estava pregando a verdade no templo para eles ouvir. Eles não gostaram dessa verdade e pegaram em objeto para atirar em Estevão. E expulsaram Estevão do templo. Você está vendo? E por causa disso, Estevão foi apedrejado. Os primeiros culpados foram os sacerdotes. E os principais dos sacerdotes do templo. Foram de lá que veio a acusação contra Estevão. Estevão pregando a verdade de Deus. E a liderança do templo se levantou contra Estevão. Você está entendendo? Você lembra? Em João capítulo 9. Se não me foge a memória, João capítulo 9. Quando Jesus curou aquele cego de nascença. E os discípulos disseram, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Aí Jesus cuspiu na terra, fez lodo, colocou os olhos do cego e disse, vai ao tanque de Siloé e lave. E ele foi, lavou e voltou vendo. Aí a notícia se espalhou. Aí o que aconteceu? Os fariseus e os judeus mandaram chamar aquele homem, que agora não é mais cego, é ex-cego, e levaram para a sinagoga. E interrogaram o homem, dizendo para o homem, o que você diz deste homem que te curou? Aí os sacerdotes, os judeus e os fariseus disseram para ele, nós sabemos que esse homem é pecador, porque ele viola o sábado, porque Jesus curou o cego no dia de sábado. Aí começaram a dizer, nós sabemos que esse homem é pecador, porque não guarda o sábado. Aí o homem, o ex-cego, agora cheio da sabedoria de Deus, respondeu e disse, se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Aí os judeus e os fariseus disseram para o homem, o que você diz dele? O que você fala dele? Aí o homem respondeu e disse, que ele é profeta. Ele é profeta.
Aí o ex-cego, cheio do poder de Deus e da sabedoria, disse: bem, nós sabemos que desde o começo do mundo nunca se ouviu dizer que um cego de nascença voltasse a enxergar. Aí ele disse: se este homem não fosse de Deus, nada podia fazer. Você está vendo? Aí os judeus e os fariseus ficaram com raiva daquele homem. Aí chamaram os pais. Não, nós não estamos acreditando nisso não. Chama os pais. Aí chamaram os pais para ter certeza se aquele homem era cego. Aí os pais chegaram e eles perguntaram: esse é o seu filho que nasceu cego? Aí os pais disseram: nós sabemos que ele é o nosso filho e nós sabemos que ele nasceu cego. Agora, como veio agora, a gente não sabe. Já tem idade. Pergunta para ele. Tome, pergunta para ele. Aí os judeus e os fariseus insistiram de novo. Perguntaram para o homem: o que você diz daquele que lhe curou? Aí o homem respondeu e disse: eu já respondi. E vocês me perguntam para que eu responda novamente? Ele é de Deus, ele é profeta. Vocês querem me perguntar de novo para fazer de mim servo de vocês? Discípulo de vocês? Aí os judeus e os fariseus disseram: discípulo dele sejas tu. Você está vendo? Aí foi o homem e disse: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu dizer que um cego de nascença enxergasse. Se esse homem fosse de Deus, nada poderia fazer. Aí os judeus e os fariseus disseram: tu é todo nascido em pecado e ensina a nós a expulsar o homem do templo, da sinagoga. Você está vendo? Expulsaram o homem da sinagoga. Eles não gostam de ser corrigido. Tem muita gente por aí na terra que está na frente da obra e não gosta de ser corrigido. Ainda que esteja errado, eles não gostam de ser corrigido. Mas eu agradeço a Deus que Deus ainda levantou profeta de Deus na terra para corrigir sacerdote, para corrigir ancião, para corrigir pastores, corrigir seja ele quem for. Eu agradeço a Deus que Deus ainda levantou profeta. Eu afirmo, sem medo de errar, tem profeta de Deus na terra. E os sacerdotes de hoje, os pastores de hoje, os pastores presidentes, os pastores de convenção, se não andar na linha, Deus vai enviar um profeta aí. Vai enviar um profeta aí no seu ministério que você está pastoreando. Se prepare, está indo o profeta aí. O profeta Natan está chegando por aí. Você está entendendo? Então, o resumo dessa pregação: obedeça mais a Deus do que aos homens. Pedro e João disse para a liderança do templo: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Os anciãos e os principais do sacerdote colocaram Pilato contra Jesus. Colocaram o povo contra Jesus. E deu no que deu. Você está entendendo? Então, antes de você obedecer o homem, primeiro obedeça a Jesus. Primeiro obedeça a Deus. Se uma liderança passar para você uma ordem, examine as escrituras. E examine o que a liderança está passando para você. Se a ordem que a liderança está passando para você, se for bíblica, obedeça. É a ordem de Deus, obedeça. Mas se não for bíblica, você não é obrigado a obedecer. Você obedece se quiser, mas não é obrigado. Entendeu ou não? Se uma liderança passar uma ordem para você, se tiver dentro da Bíblia, de acordo com a Bíblia, aí essa ordem vem de Deus. Aí você tem que obedecer. Mas se uma liderança passar uma ordem para você fora da Bíblia, se não tiver na Bíblia, então essa ordem não vem de Deus, vem dele próprio, mas não vem de Deus. Aí você vai obedecer? Lembra do que Jesus disse? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na mesma cova. Então, antes de você obedecer uma liderança, a sua liderança, examine a Bíblia. Para saber se a ordem que a liderança está passando para você, se vem da Bíblia ou se vem dele mesmo. Se vem de Deus ou se vem dele mesmo.
Por quê? Porque tem muitos por aí, não é todos, mas tem muitos por aí que estão fazendo da igreja empresa e estão fazendo das ovelhas de Jesus empregado. Você não sabia disso não, né? Pois fique sabendo disso. Estão aplicando ordem humana em cima da igreja de Jesus. Estão dando ordem humana nas ovelhas de Jesus. Aí Jesus disse lá em Apocalipse, capítulo 22, alguns versículos. Jesus disse, qualquer que acrescentar qualquer coisa a mais, eu farei vir sobre ele as pragas que está escrito nesse livro. E qualquer que tirar qualquer coisa a menos, eu tirarei a parte dele do livro da vida. Ei, você quer ir para o céu? Quer? Não, olhe nos meus olhos. Você quer ir para o céu? Então, antes de você obedecer os homens, primeiro obedeça a Deus. Antes de você obedecer a sua liderança, primeiro examine a Bíblia Sagrada. Para saber se as ordens que a sua liderança está passando para você, se está vindo da Bíblia ou se está vindo dele mesmo. Se estiver vindo da Bíblia, se for bíblica, você obedeça. Obedeça porque ele está no caminho certo, no caminho da salvação. Mas se essas ordens não vierem da Bíblia, se não for bíblico, você obedeça se você quiser, mas você não é obrigado. Não é obrigado. Fica ligado, crente. A Bíblia diz que a salvação é individual. Cada um garanta a sua em Cristo Jesus. Amando sempre a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. Mas ligado. Ligado. Tem muitos por aí que estão perdendo a salvação. Por quê? Porque está obedecendo mais os homens do que a Deus. Está obedecendo às ordens dos homens, mas não está examinando a Bíblia para saber se aquelas ordens vêm da Bíblia ou se vêm fora da Bíblia. Ordem humana. A ordem humana, você não é obrigado a obedecer, a menos que você esteja trabalhando numa empresa registrada. Se você for funcionário de uma empresa, ou alguém estiver lhe pagando um salário, aí sim, aí é diferente. Aí já não é mais a obra de Deus. Agora já é um serviço particular que você tem. Você tem um patrão e está pagando seu salário. Aí é outra história. Aí você deve obedecer às ordens dele, às ordens humanas dele, porque você é funcionário dele e ele está lhe pagando o seu salário. Mas a obra de Deus é diferente. Jesus disse que a igreja dele é a menina dos olhos de Deus. E os pastores por aí não tem? Não é todos. Mas tem pastores por aí que fica chamando a igreja de Jesus de minha igreja. Eu tenho dó desses pastores. Eu tenho dó. Eu vou orar por eles para Deus ter misericórdia deles. Tem pastores por aí na terra que está assim, chamando a igreja de Jesus de minha igreja. Chamando os obreiros de Jesus de meus obreiros. Aonde está escrito isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Jesus disse para o apóstolo Pedro, Pedro, tu me ama? Tu sabe que eu te amo. Na terceira vez, Pedro disse, tu sabe que eu te amo. O que foi que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O pastor não pode chamar as ovelhas de Jesus de minhas ovelhas, senão está tomando o lugar de Jesus. Tem cada coisa na terra, nesses últimos tempos, nesse tempo final. Tem cada coisa acontecendo. Portanto, a dica que eu dou dentro da Bíblia. Se a sua liderança aplicar uma ordem em você dentro da Bíblia, obedeça. Obedeça porque é a vontade de Deus. Mas se a sua liderança aplicar uma ordem em você fora da Bíblia, você não é obrigado a obedecer. Você obedeça se você quiser, mas obrigado não é. Lembre do povo que obedeceu a ordem dos sacerdotes e dos anciãos para crucificar Jesus. E onde estão aquele povo? Só Deus sabe onde estão aquele povo. Porque obedeceu a ordem humana que veio fora da Bíblia. Fica a dica, essa é a pregação.
Essa é a palavra de Deus. Aqui só tem Bíblia. Aqui não tem negócio de conversa fiada, não. Aqui não tem negócio de conversa para boi dormir, não. Aqui é Bíblia. Aqui é Bíblia. Eu leio a Bíblia para isso, eu examino a Bíblia para isso, eu medito a Bíblia para isso, para passar para o Brasil e você que está me assistindo, aquilo que é bíblico. Você que assistiu esse vídeo, ouviu essas verdades bíblicas, eu peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para ouvir a verdade bíblica de Deus. Deixe o seu joinha, o seu joinha para fortalecer o canal. O seu like é de grande importância para o canal. Tem gente que está assistindo meus vídeos e não está deixando o joinha, não está deixando o seu like. Ah, mas eu assisto os seus vídeos, ouço a sua palavra, mas não sou obrigado a deixar o joinha. Você não é obrigado. Mas, se você sabe fazer o bem, por que você não faz? Por que você não faz? Tem muita gente por aí que está fazendo vídeo das coisas erradas, que não tem nada a ver da palavra de Deus, que não edifica a sua alma. E muita gente aí está dando like à torta à direita. Agora, um homem de Deus que está passando para você a palavra de Deus, que traz a salvação para a sua alma, traz a cura para a sua saúde, que abre os seus olhos espiritual para o bem da sua vida espiritual. E muitas das vezes você assiste o vídeo e não deixa o like para ajudar o homem de Deus, para fortalecer o canal. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Quando você deixa o like num canal de um homem de Deus que está passando a verdade de Deus, você está fazendo bem para o homem de Deus. Jesus disse, aqueles que fizer por um desses meus pequenininhos, fez isso por mim. Então, você não está fazendo mal, você está fazendo bem. É de graça, você não paga nada. É só você assistir os meus vídeos, ouvir a palavra de Deus e você deixar o seu like. Apertar aí nesse coraçãozinho aí para fortalecer o canal. Você não paga nada, é de graça, meu amigo e minha amiga, é de graça. E você não está ouvindo aqui qualquer coisa, você está ouvindo a palavra de Deus, que traz salvação para a sua alma. Curta, comente, compartilha. E deixe seu joinha para fortalecer o canal. E Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui é sua Bíblia. Que Deus cresça e que eu diminua.